E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você é amante do bodybuilding, do fitness e gosta de torcer pelos nossos atletas, você não pode perder esse vídeo, porque hoje eu vou reagir e resumir o que foi a apresentação do nosso maior representante, o representante da categoria mais pesada, o Rafael Brandão, tudo bem? Infelizmente não foi o que a gente gostaria, teve alguns problemas, ele apresentou um físico pequeno, flat, cheio de retenção, mas mesmo assim eu acho que ele saiu no lucro com o top 6. Eu vou falar tudo isso, vou falar também do depoimento dele. Então, fica no vídeo até o final, que vai ser importante. Antes de mais nada, então, já chegando no like, se inscreve, ativa o sininho e dá uma hypada. E lembra, tá precisando de suplementação de qualidade para te ajudar a botar o shape e manter sua dieta em dia? Dá uma passada lá no site da Probiótica e utilize o cupom EUPROPERSONALFábio para 15% de desconto. 15% de desconto usando esse cupom para você comprar os melhores suplementos para te ajudar na dieta e botar o shape. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados, então bora pro que interessa. Bom, pessoal, vamos começar mostrando algumas fotos do que foi a apresentação dele nas prévias e na sequência mostro alguns vídeos da apresentação e o que ele falou depois numa entrevista no canal dele, beleza? Então aqui você está vendo o duplo bíceps de frente. Ele sempre foi um cara que teve dificuldade em botar volume, mas sempre chegou muito bem condicionado, mas por algum motivo de erro de finalização ele acabou entrando pequeno, com pouca definição e um pouco mais retido, um pouco mais flat, né? E já vou trazer para você o que ele fala no vídeo a respeito do treinador dele, o Neil. Vamos lá? Então, ó, mais essa foto aqui, tá vendo? Falta alguns detalhamentos na coxa, né? Não tá ruim, tá péssimo, mas mesmo assim eu já vi ele muito mais condicionado do que isso. Embora eu sempre tenha achado que a maior dificuldade dele é na parte de volume, né? Ele sempre entrou muito condicionado. Mas olha aí, tá vendo? Peitoral com pouco detalhamento, já vi ele mais fibrado até os ombros, tá mais retidão. E olha aí, ó. Tá vendo essa pose também, que é o forte dele, ele faz muito bem essa pose, mas só o físico que realmente não estava colaborando. Legal? Tem mais um pouquinho, ó, duplo bíceps de costas. Tá vendo essas marcações aqui, essas dobras nas costas, né? Sinal de água intramuscular que borrava um pouco o shape dele. Posterior marcando pouco também, não tava legal. O glúteo também tava faltando detalhamento, né? Não era o dia dele, não era o dia dele. Agora o que aconteceu, ele sabe muito mais, mas eu já vou trazer esse vídeo falando, onde ele mostra o que aconteceu. Aí tá o vídeo, né? Eu tirei o som para evitar problemas com direitos autorais e tudo mais. Tá vendo? No vídeo dá para ver melhor o problema de detalhamento. Olha só como o posterior dele tem dificuldade para marcar glúteo, não estava fibrando legal. E o Rafael Brandão sempre mandou muito bem na parte de detalhamentos, né, de condicionamento. Olha só, uma pena, né, cara? Até que na coxa, até quando ele contrai, mas nossa, quando ele relaxa fica tudo lisão, né? Olha só, uma pena, cara, mas eu já vou trazer um pouco mais sobre isso. Bom, para não perder o costume, vou dar os devidos créditos ao pessoal do Brasil Bodybuilding News, que eu uso bastante o material deles aqui para fazer os meus reacts, os meus resumos, tudo bem? E tá aqui, ó, a legenda é essa: subiu flat e retido. Ele desabafou sobre. Vamos lá ver o que ele tem a dizer. Um pouco frustrado porque não consegui apresentar o que eu achei que ia apresentar lá em cima daquele palco. Durante essa semana, o meu físico teve melhor durante essa semana do que estava lá hoje. Mas assim, eu fiz tudo que foi passado para fazer, 100%, só que o resultado em cima do palco não foi esperado. Então, ainda fiquei brigando ali pela quinta, sexta colocação, mas assim, o show não acabou. Eu acho que daqui para amanhã ainda dá para fazer bastante coisa, dá para mudar, dá para trazer um pouquinho mais, secar um pouquinho mais e tentar voltar melhor para tentar galgar algumas posições ali. Mas eu confesso que é decepcionante porque eu estava esperando apresentar a minha melhor versão em cima daquele palco, mas infelizmente as coisas são, vou ser bem sincero, do jeito que são. Então vou trabalhar agora para voltar melhor amanhã e tentar ficar em posição melhor do que foi hoje. Talvez ser colocado ali junto no primeiro confronto. Vamos ver o que acontece. Eu acredito fielmente que
Se eu tivesse conseguido trazer o físico no 100%, eu conseguiria estar brigando com o Marte, com o Nick ali. Mas enfim, vamos mudar o que foi feito até agora, né? Mudar a estratégia para amanhã e tentar trazer o físico melhor para amanhã, um pouco mais cheio. Eu percebi que eu fiquei, mano, flat, sem definição e sobrando água. Para mim, Putz. eu não sei se vocês vão falar a opinião de vocês, mas para mim é isso que eu vi olhando as fotos e principalmente no backstage. Tentei dar pump, o pump não veio. Eu acho que foi uma estratégia que faltou alguns detalhes para conseguir do jeito que para conseguir trazer aquela densidade para cima do palco, sabe? Bom, é isso. Não faltaram tentativas dele para corrigir o problema, tentava dar aquele pump, que são aqueles exercícios que ele faz para encher a musculatura de sangue, para tentar volumizar melhor, já que ele estava com problema de perda de volume, mas ele fez dentro do possível e agora vamos pegar um pouco da apresentação dele nas finais. Dá pra ver bem que ele dá uma melhorada no shape. Eu achei que melhorou um pouco o detalhamento nos ombros, tá? Na minha sincera e humilde opinião de comentarista de sofá, de internet, né? Não representa a verdade absoluta, é apenas a minha opinião. Fica à vontade pra dar a sua opinião. Você vê que aqui até que aparece um estriamento nas coxas que antes ele não tinha mostrado, né? Dá uma melhoradinha, até dá uma confiança legal. Mas vamos pegar um pouquinho do confronto agora, né? Então você tá vendo aqui Rafael Brandão, Brandon Curry e Marty Fitzwater. Aliás, o Marty Fitzwater ele proporcionou um momento aí de treta. Chegou até a comemorar o segundo lugar do Nick Walker, como se fosse uma vitória dele, né? Parece que os caras tiveram uma treta feia aí. Mas eu não quero muito falar sobre isso. Prefiro resumir o conteúdo sobre o Rafael Brandão aqui para o vídeo não ficar muito longo. Tá vendo? Ó, duplo bíceps de frente, bem interessante de ver. Tá? Eu senti até que o Brandon Curry deu uma melhorada nas pernas, né? Que antigamente ele tinha uma baita de uma dificuldade de trazer volume nas pernas. Parecia que ficava meio aquém. Ele tem uma boa parte superior, mas as pernas ficavam de lado. Mas eu, na minha sincera opinião de comentarista de sofá e de internet, eu achei que melhorou. Mas se você olha bem aqui, realmente o Rafael Brandão, ele tá bem flat, tá bem retido, né? Tá meio liso. Eu já vi ele muito mais definido. Um ponto interessante dele é as costas. Nas costas até que ele mostra uma boa definição. Apesar dessas dobrinhas que ficaram, que é o sinal de água retida aqui. É o único detalhe. Mas até que nas costas eu achei que ele tá muito bem comparando com os outros dois. Tá vendo? Mais a expansão dorsal. Infelizmente deu alguma coisa aí, mas eu já vou falar mais a respeito disso. O quanto que, na minha opinião, esse casamento entre o Rafael Brandão e o Neil Hill não rolou, cara. E o que mais me chama atenção, sinceramente, é que o Rafael Brandão é da mesma marca que o maior treinador brasileiro da atualidade, o Fabrício Pacholoc. Por que não chama o cara lá, meu? Chama o cara no WhatsApp, ô Brandão. Chama lá, falei, ó, quero colocar nas suas mãos a minha preparação, tá? Maior treinador, no ano passado no Mr. Olímpia fez 2 atletas grandes serem campeões, Derek Lunsford e o Ramon. E tá na mesma marca. Por que não aproveita isso, cara? Tá na mesma marca, tá no Brasil. Se você quiser, você vai lá no CT a qualquer momento. Legal? Até a parceria com o Pinduca foi mais produtiva pro Rafael Brandão do que o Neil Hill, sinceramente, tá? Não rolou realmente, né? Não tô botando em xeque a qualidade do Neil Hill, mas não rolou. Tem parcerias que realmente não rolam. Não rolam. Rafael Brandão não casou com o Neil Hill, no bom sentido, tá? Realmente eu nunca senti firmeza naquilo. E parecia que eles estavam meio em treta, assim, no bom sentido da palavra, sobre, quero competir, não vai rolar, não é o seu momento, mas eu quero mesmo assim e tal. Parecia que tava esse conflito entre os dois. Um queria segurar e o outro queria acelerar. Mas e aí? Foi mesmo assim. Mas aí, o que você acha? Qual a sua opinião a respeito disso? Vai deixando aí nos comentários. Fica à vontade. As coxas bem flats mesmo, uma pena mesmo, cara.
Mas enfim, esse foi o resultado. No fim, eu achei que saiu no lucro esse top 6. Eu achei que, conforme eu estava acompanhando, falei, putz, será que vai ficar abaixo de top 10? Não, mas ficou um top 6 e eu achei que saiu no lucro, né? Eu achava que ia sair bem pior. Atrás apenas do Andrew Jacket, nigeriano, Nick Walker, Raj Chopin, e estão falando que o Raj Chopin estava bem melhor, que merecia ter ganhado, que ele foi garfado. O pessoal está até falando da questão de conflito, da guerra envolvendo Irã, Estados Unidos, tudo mais, mas não quero falar a peito disso, tá? Não vou me aprofundar. Aí veio o Martin Fitzwater. Engraçado, porque eu tô vendo aqui, o Martin Fitzwater, ele anunciou que ia dar um tempo na internet e, cara, o que mais me impressiona ele ter dito que se alguém chegar nele e falar parabéns pelo seu top 4, ele iria bloquear. Mas ao que me parece, ele realmente desativou a conta dele aqui, né? Ia ser estranho, né? Imagina só, você chega lá todo empolgado, parabéns, Martin Fitzwater, você foi bem, gostei da sua apresentação, o cara te manda tomar naquele lugar. Né? Falar em mandar tomar naquele lugar, quase que ele saiu na mão com o Nick Walker, né? Parece que eles têm umas treta meio complicada aí, eu não quero falar muito a respeito disso, mas o top 5 veio do Brandon Curry e Rafael Brandão em top 6. Eu achei que saiu no lucro. E mais uma vez reitero a minha opinião de que o Rafael Brandão deveria fazer uma aposta em uma parceria com o Fabrício Pacholoc, por 2 motivos. É brasileiro. Segundo motivo, é da mesma marca, a Max Titanium, tem acesso fácil ao CT, que mais? Mas o Rafael Brandão mora nos Estados Unidos, sim. De repente, ele poderia voltar e para ter mais acesso ao treinador dele, tudo bem? Mas tudo bem, ele que sabe, tá? Se ele prefere arrumar um treinador por lá também, deveria apostar em uma outra pessoa, mas a parceria com o New Hill não rolou, não deu certo, não saiu legal. Parece que eles estavam meio conflitando desde sempre, né? Um queria acelerar, o outro queria frear, e aí não rolou, e deu no que deu, né? Mas essa é a minha sincera opinião. Fica à vontade para dar a sua opinião a respeito disso, né? Mas, de qualquer forma, eu parabenizo o Rafael Brandão pela conquista dele, tá? Ele não saiu no lucro, tá? Ele saiu no lucro no final. Eu achei que ele ia sair bem pior, mas o top 6 foi de ótimo tamanho, sim. Mas, minha opinião é, reiterando, se eu fosse ele, eu largaria, dispensaria o New Hill e contrataria um outro treinador mais experiente, acostumado a trabalhar com atletas de pontas, tá? Não desmerecendo o New Hill, mas essa parceria realmente não rolou. Mas essa é a minha opinião sincera de comentarista de internet. Fica à vontade para colocar a sua opinião também. Se gostou do vídeo, me segue aqui no YouTube, deixa sua curtida, porque isso ajuda o YouTube a levar em consideração o meu canal e passa a recomendar mais ainda. E dá uma hypada, que isso me ajuda demais. Use e abuse do recurso hypar. E lembre-se, tá precisando de suplementação de qualidade para ajudar na sua dieta ou botar o shape no lugar, utilize o cupom EUPROPERSONALFábio para 15% de desconto na compra de qualquer suplemento. Os links estão nas descrições e comentários fixados. E se você gosta de vídeo curto e dica direto no ponto, me segue também no Insta, no TikTok, no Facebook, tá tudo aqui embaixo para você me seguir, beleza? E um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de assistir o vídeo relacionado à playlist de Reacts para você continuar maratonando e conhecendo mais o meu trabalho aí. Valeu, até mais, fica com Deus.